eu gosto imenso de viver, quer dizer, e gosto imenso das pessoas, de todas as pessoas, especialmente das crianças, dos jovens, daqueles a quem dei toda a minha vida. Eu estou a trabalhar com crianças e jovens há 45 anos, crianças e jovens em risco, e muitos deles, perto de 600 já. Eu digo que sou a mãe com mais filhos em Portugal. E fui por essas aldeias fora, num ano fiz 200 e tal reuniões. Quando chegámos a uma aldeia, tocávamos um sino e vinham quase só mulheres, porque os homens tinham partido. E eu dizia, olha, eu venho juntar mulheres e crianças que deixavam a escola, porque trabalhavam no campo, nos pequeninos terrenos que tinham deixado, porque os avós já não podiam cavar ou semear, etc. E então, olha, mais vale pôr os vossos filhos, os vossos netos a estudar do que construir a casa ou comprar um carro. Porque depois não têm quem lá meter. Verdade. verdade. E dar cultura aos vossos filhos é a melhor prenda, a melhor coisa que vocês podem fazer. Como é que era a censura alguma vez? A PIDE alguma vez quis intrometer-se? Sim, a PIDE, como PIDE, eu que era era a polícia freirinha, política. eles acreditavam muito em mim. E sobretudo na Escola Superior de Serviço Social, porque eu fui pedir ao professor Gouveia Monteiro, que era nessa altura reitor da Universidade, reitor sim. E eu disse, bem, eu queria levar o curso de Assistente Social a licenciatura, mas não posso fazer nada disso sem trazer a universidade até à escola. Claro. E fui pedir ao reitor professores universitários, e ele mandou-me 8. Certo, não mandou só das direitas, lá das esquerdas. Nessa altura nem havia partidos, mas vieram esquerdas e vieram direitas. Então começou a PIDE a vir lá. Começou a PIDE e então eu fiz 2 listas e atrapalhei-os um bocado. Fiz uma lista das direitas, que eu pensei que eram da direita, fiz uma lista das esquerdas. E então mandei pôr uma campainha atrás da minha secretária. E quando vinha a PIDE, eu tocava a campainha e a secretária já sabia, só me trazia a lista da direita. E então recebemos os cegos. Chegámos a ter 19 cegos connosco. E desses 19 cegos, 14 licenciaram-se. Retirámos aí das esquinas das ruas de tocarem, sei lá, acordeão, era mais o acordeão e a viola, assim, e andarem a pedir esmola. São doutorados, são licenciados. Ou em Direito, ou em História, ou em Letras, e 14 licenciados estão casados e os filhos, felizmente, não são cegos. Conseguiu de facto mudar muitas vidas, não é? Muitas vidas. Isso foi a maior alegria que eu tenho na vida, é vê-los bem. Sente-se plenamente realizada? Plenamente. Eu gosto imenso de viver. Talvez por isso que até tenho 85 anos e ainda estou assim bastante rígida. Ora! Eu também trabalhei numa prisão em Macau, para a tornar mais humana, e também aprendi a cortar os cabelos aos homens, a fazer as barbas, a dar banho e a tratar como pessoas, e foi fantástico. Foi por aí que acha que conseguiu marcar a diferença ao longo da sua vida, não é? Foi. Aceitar o outro tal como é e caminhar com ele ao lado dele, nem à frente nem atrás. Ora. Só posso estar em contras. E isso se fica no chão, já não há nada a fazer. Numa sociedade como a que temos hoje, que é cada vez mais desigual e onde aparentemente as prioridades das pessoas estão cada vez mais invertidas, o que é que acha que está a faltar? O que é que acha que é preciso para que se dê uma mudança de mentalidades? Para que as pessoas percebam o que é que de facto é importante? Para que consigam ver a vida da forma como a Madre viu desde sempre? Olha, eu acho que é preciso olhar mais para as pessoas. E que essas pessoas precisam têm as suas necessidades, têm os seus direitos, também têm obrigações, é verdade. Claro. Mas têm os seus direitos. E é preciso respeitar os direitos dessas pessoas que não estão a ser respeitados. Há muita falta de respeito à pessoa humana. Jovens, estudem porque o futuro é vosso, não é? E sem estudos vocês não vão fazer nada. Ou vão fazer pouco. Podem fazer muitíssimo e o futuro é vosso. Pensem nas pessoas e por isso estudem. Era esse então o maior conselho que... É o maior conselho que eu dou, é verdade. Numa última palavra, como se definiria? Eu? Sim. Olha, Maria, uma pessoa alegre, que ama muito os outros, que está sempre pronta a andar, seja para onde for, para ajudar, para colaborar. E é esse o gosto da minha vida. A minha vida é construir e ajudar a construir, porque são os próprios que se constroem a si próprios, não é? Ora. Mas caminhar com eles
e ver que construir pessoas que é muito, ajudar a construir pessoas que é a coisa mais maravilhosa que há no mundo.